Deus, esse mundo se abala, Senhor Pai, geração após geração, Senhor Deus, tenta construir, Senhor Pai, uma espécie de torre de Babel, Senhor Pai, querendo subir, Senhor Pai, mais alto, oh Deus, querendo encontrar, Senhor Deus, construir para si mesmo, Senhor Pai, um caminho para Ti, Senhor Deus, com a força do homem e suas capacidades. E, Senhor Pai, é um fracasso atrás do outro, Senhor Pai. Nós sabemos que não existe, Senhor Deus, paraíso sem a Tua santidade, centralidade. Oh Deus, então o mundo vai de mal a pior, Deus. Mas aqueles, Senhor Pai, que estão em Ti são renovados a cada manhã. Oh Deus, o mundo, Senhor Pai, está envelhecendo, decaindo, os nossos corpos envelhecendo e decaindo, mas nosso homem interior se renova, Senhor Deus. Porque à medida que nós olhamos para o Teu Filho, nós somos transformados, Senhor Pai, mais e mais na semelhança dEle. Então estamos avançando, Senhor Pai, para a glorificação, onde seremos transformados na perfeita imagem do Teu Filho. Que nós possamos, Senhor Pai, oh Deus, viver de tal maneira que o mundo veja que, apesar de sofrermos externamente toda a decadência, Senhor Pai, do mundo à nossa volta, oh Deus, há algo muito diferente pulsando em nossos corações do que, Senhor Deus, no coração do mundo. E nós sabemos que só podemos obter isso, Senhor Pai, através, oh Deus, da santificação pela palavra, que nada mais é do que o Teu Espírito nos levando à Tua palavra para vermos, Senhor Deus, não só a verdade com os nossos olhos e mente, mas, Senhor Deus, incendiando essa verdade em nossos corações, de tal maneira, Senhor Pai, que afetos profundos, cada vez maiores por Cristo, são criados na contemplação dessa beleza. Que nós possamos ter um pouco disso, Senhor Pai, nesta noite, neste fim de ano. Ó Deus, quando nós nos reunimos para agradecer a Ti por tudo que Tu tem sido, Senhor Pai, ó Deus, para esta igreja e para cada um de nós individualmente, para nossas famílias. Então, Deus, que nossos corações sejam, Senhor Pai, realmente, ó Deus, pastoreados, Senhor Deus, pelo grande pastor das nossas almas, Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém, amém. Estamos no último dia do ano. Eu costumo dizer aos irmãos que no último momento antes de dormir, sempre é bom nós irmos para o final de Apocalipse e lermos como a história termina. Nós às vezes nos saturamos demais da terra, não é? E quase sempre o resultado disso, não é o que? É a agitação, ansiedade. Muitas das vezes as pessoas vão para a cama preocupadas, mas porque é óbvio que elas não se encheram do céu. Elas estão tão saturadas da terra e elas não conseguem ver saídas, confortos, alegria, paz. E essa é a única coisa que nós gostamos sempre de ter o spoiler, né? Tudo, apesar daquele dia, apesar de como as coisas foram, tudo acabará bem. Eu quero terminar esse ano olhando assim também. A igreja sempre esteve sob grande ameaça e esse mundo sempre foi um mundo mau. Então pense quase 2000 anos atrás, 90 e poucos anos depois que Cristo tinha vindo ao mundo, nós temos ali os primeiros cristãos. Eles são um número tão pequeno no mundo, e eles são tão odiados, e eles são tão perseguidos, e agora nesse instante aqui apenas um apóstolo, não está vivo e está preso. Eu disse que gosto de terminar o dia com Apocalipse 22, de 3 a 5, e que diz assim: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. É bom acabar todos os dias nesse lugar, não é? Como a gente canta aqui: no fim do dia, quando deito, me aquieto e começo a pensar em Ti, a Tua paz reina em meu peito.
É óbvio que um coração, mente e peito cheio da terra não pode desfrutar isso. Então, quando acaba assim o ano, as pessoas perguntam: você está otimista ou pessimista para o novo ano? Eu acho irrelevante como nós estamos sobre as coisas, como se o que nós supostamente sentimos determinasse como as coisas vão acontecer. Isso é supersticioso. Nós devemos estar em paz, não é? Mas pelas mesmas razões que aquelas pessoas deviam estar. Eles não podiam nem imaginar que 2.000 anos depois a igreja estaria aqui. Ela parecia estar nos seus estágios finais, sendo perseguida e destruída, mas João manda para elas uma mensagem. O livro de Apocalipse não é para nós calcularmos se a nossa geração é a última, o que é isso, o que não é aquilo, exatamente no que isso ajudaria aquelas pessoas, já que esse livro foi mandado para aquelas igrejas numa circunstância de grande aflição, para elas terem um consolo naquele instante e serem fortalecidas naquele instante. Então, Apocalipse 1, 9 a 20 serve tanto para aquela geração como para a nossa, como para todas as outras. E é bom terminarmos o ano aqui. Diz assim: eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso e a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E então me virei para ver quem estava falando comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido no peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça, e na sua cabeça os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece, ou ao meio-dia, né? Quando ele está mais tudo mais claro, não é? E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, um dos princípios mais importantes, eu diria fundamental, central, que norteia o que nós fizemos aqui o ano todo, como nós pregamos a palavra e meditamos na palavra, vem de 2 Coríntios 3,18. Isso norteia toda a pregação em Jardim da Luz, não é? Paulo diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você vê, as pessoas pensam que a igreja deve fazer muitas coisas para as pessoas mudarem, mas a igreja tem que fazer uma só coisa. Apenas uma coisa muda as pessoas, transforma as pessoas. Não programas, não ideias, não pinceladas de humanismo secular. Só uma coisa que transforma as pessoas. Todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor, somos transformados.
nós somos levados a contemplar Cristo, e só isso nos transforma. Todas as outras coisas falham. E o princípio é esse: a verdadeira mudança do Evangelho no caráter de alguém, no nosso coração, vem de olhar fixo, de um olhar fixo e constante para a glória de Cristo. Então, o que você tem que fazer durante todo o ano para ser transformado? Olhar para Cristo. Não são programas que a igreja inventa, não é a programação da igreja, não é quanto mais ela for assim, é quanto mais um povo fixa seus olhos em Cristo, ele é transformado. Então, o que a igreja está no mundo para fazer? No que diz respeito àqueles que foram chamados por Deus, a igreja só tem uma coisa a fazer para elas: fixar os olhos delas em Cristo. O que elas precisam num culto? Fixar seus olhos em Cristo. O que elas precisam levar para casa? Um coração e uma mente treinados, capacitados para fixar seus olhos em Cristo. Mas nada. Todas as outras coisas são acessórios meramente humanos. Contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados em sua imagem. Então, se a igreja está aqui para que nós sejamos edificados, transformados na imagem de Cristo, o que alguém precisa? Muitas pessoas às vezes querem aconselhamento. O que ela precisa para, naquele problema específico, ser mudada? Contemplar Cristo. Não há segredos humanos, não há insights. Se uma pessoa insistir em não contemplar, em não gastar tempo, em não fixar seus olhos em Cristo, nada muda. Então nós nos tornamos o que nós estimamos o suficiente para passar tempo com os olhos fixos. Você nunca vai se tornar diferente, nunca vai ser transformado se você não ama a Cristo o suficiente para passar tempos com seus olhos fixos nele. Se Cristo para você é algo que você não consegue ficar 5 minutos com seus olhos fixos nele, então não há mudança. Quanto mais você ama algo, mais você é capaz de ficar contemplando o que você ama, sem contar minutos, sem contar o tempo. Às vezes as pessoas dizem assim: olha só, por que não dá para simplesmente fazer as coisas mais ágeis, mais rápidas, em um culto mais ágil? Você vê que as pessoas que falam assim, elas estão pensando na igreja como uma escola onde as pessoas aprendem. Nós estamos reunidos para fixar nossos olhos em Cristo. Não estamos correndo querendo terminar nossa aula. Em nossa casa, nós não estamos querendo terminar a nossa lição, nós estamos fixando nossos olhos em Cristo. Nós nos reunimos para fixar nossos olhos nele. É assim que o Espírito Santo nos transforma. Então a questão não é passar uma ideia. Ideias não vão mudar as pessoas, e nem passar uma ideia de Cristo. Se você tem muitas ideias de Cristo, mas não fixa os seus olhos nele, isso também não funciona. Então muitas pessoas no mundo dizem: olha, é ver para crer. Mas o que é colocado para nós é que nós, vendo, somos transformados. Quanto mais vemos, mais transformados nós somos. Você se torna com o que você vê, e você consegue ficar muito tempo olhando para algo se você ama aquilo o suficiente para isso. Se algo não é muito amável, você não tem muito prazer em ficar muito tempo olhando. Se algo cativa o seu coração, talvez você possa passar horas com algo que cative o seu coração assim. Então a implicação disso é que a pregação, por exemplo, a implicação dessa verdade na pregação é que, se eu apontar para nós como igreja, para sermos transformados de um grau de glória para outro, para nos tornarmos mais como Cristo, se eu apontar para qualquer coisa que não é Cristo, não haverá mudança nenhuma. Não há nada para a igreja ensinar, falar para as pessoas fixarem seus olhos que não seja Cristo. Nada que realmente você possa colocar
como evangelho ou como algo que transforme as pessoas. Então, 2022 está acabando e eu devotei o tempo a descrever Jesus uma e outra vez, a cada domingo, a cada coisa que eu coloco nas redes sociais, apontando as pessoas a olharem para Cristo, mas nada pode realmente mudá-lo, e pregando domingo após domingo para que você possa olhar para Ele. Mas é óbvio que você pode passar grande tempo olhando para o mundo, é óbvio que você pode passar com seus olhos fixos nas ideias e na mensagem que o mundo prega continuamente, através de todos os meios que ele tem. E se você gasta tempo realmente contemplando isso, você se parece cada vez mais com o mundo. Como quando você gasta tempo olhando para Cristo, você vai ser transformado pelo Espírito mais em como Cristo. Então, se alguém perguntasse o que nós mais precisamos ver Jesus. A coisa sobre Cristo que nós precisamos muito no primeiro dia de 2023. Nós precisamos da perseverança de Cristo, porque haverá aflições para nós. Quando chegam aflições e nós não sabemos lidar com ela, olhamos pouco para Cristo. Quanto mais nós olhássemos para Ele, mais nós teríamos a perseverança que flui dele para as nossas aflições. Quando nós não sabemos lidar com a aflição, estamos levantando um outdoor dizendo: eu não olhei para Cristo. Então a perseverança dele, não me tornei mais parecido com Ele, de um grau de glória para outro em sua perseverança. Nós precisamos do poder, da força de Cristo em face das pressões que destroem, ou das pressões que fazem você ficar acovardado, ficar com medo. A única maneira de você receber poder para não ficar com medo diante da pressão do mundo, então, é você olhar para Cristo nesse início do ano. Nós precisamos da sabedoria de Cristo em face da complexidade da vida numa cultura anti-Deus, e da complexidade do nosso próprio chamado, que fomos chamados para servir a Deus num mundo assim, cheio de dificuldades. Nós precisamos, no início de 2023, da estabilidade de Cristo, no meio das rápidas mudanças o tempo todo, mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças em nossos corpos, mudanças à nossa volta o tempo todo. Nós precisamos de estabilidade. Nada é estável no mundo. Se nós vamos ser estáveis, então nós precisamos de uma estabilidade que venha de outro lugar, que não seja esse mundo. Nós precisamos olhar para Cristo até termos mais da estabilidade dele, e precisamos da garantia, da autoridade de Cristo, da garantia soberana dele sobre a nossa cultura, sobre o mundo, sobre a história, para não ficarmos ansiosos, nem com medo, nem ceder diante da pressão cultural à verdade de Deus. Nós precisamos olhar para Cristo até olharmos o pecado de uma maneira que nos incomodemos mais com o pecado do que com o nosso sofrimento no próximo ano. Você vê, nós precisamos olhar para Cristo para muitas coisas, para uma quantidade enorme de necessidades, e é por isso que às vezes os cristãos dizem que o evangelho não é suficiente. Eles não estão olhando para Cristo, eles estão olhando para os mesmos lugares que o mundo olha, e eles têm os mesmos resultados que o mundo tem. E não é exagero dizer que precisamos de Cristo presente à nossa visão e para a nossa comunhão mais profunda, mais do que qualquer coisa que você ache que precisa no mundo. Nós podemos achar que precisamos de muitas coisas nesse novo ano, mas o que você mais precisa é olhar para Cristo. Você não precisa tanto de tantas coisas que você acha que, se nesse ano chegasse na sua vida, as coisas melhorariam. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus,
e Ele ainda não se manifestou, não nos manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. Ou seja, você contemplar Cristo é a vida de santificação, e você vê que contemplá-lo perfeitamente vai ser a glorificação final. Ou seja, quanto mais eu contemplo Cristo, mais transformado eu sou, e quando eu contemplá-lo perfeitamente, essa é a visão beatífica. Então há a transformação final, e tudo isso acontece por causa de vê-lo. Tudo, tanto a santificação quanto a glorificação, é uma questão de contemplar Cristo. Aqui, como eu estou contemplando Ele progressivamente, eu estou sendo mudado progressivamente. Mas quando então chegar a hora de eu vê-lo perfeitamente, então eu serei transformado perfeitamente, completamente. E as nossas necessidades aqui no início de 2023 não são primariamente necessidades financeiras, físicas, sentimentais. Tem pessoas que pensam que se suas necessidades financeiras, físicas ou sentimentais se resolvessem ou melhorassem em 2023, era o que ela precisa. Não. Nós precisamos fundamentalmente de que espiritualmente nós realmente olhemos mais para Cristo, para que todas as coisas caiam no seu devido lugar. Então eu e cada um de nós aqui, nós precisamos ser o tipo de pessoa que irradia a beleza e a verdade e o valor de Cristo, que só vem de nós contemplarmos Cristo. A igreja não tem outra coisa para fazer, nem para ensinar. Ela não tem outra coisa para apontar, e nem a igreja conhece nenhum método que faça as pessoas serem diferente do que elas são, a não ser esse: olhar para Cristo. E precisamos então brilhar no escuro, e essa é a única maneira. E quando nós olhamos para esse texto, você vê que a igreja estava em condições difíceis, precárias. Parecia que nunca ela chegaria onde chegou agora em 2023. Ela estava ainda no primeiro século, ela estava sendo esmagada. O número de cristãos no mundo era ínfimo, e o que eles precisavam? Eles precisavam de uma visão de Cristo. Então João, em vez de falar sobre várias estratégias e ideias, ele recebe Apocalipse para que aquelas pessoas contemplassem Cristo, vissem quem Ele é. Não era para que elas descobrissem determinados mistérios, quando, se daqui a 12 mil anos ia acontecer algo, em que isso ajudaria elas? É que elas realmente olhassem, contemplassem, fossem levadas pelo Espírito a vê-lo como Ele é. E de acordo com o versículo 9b, João foi exilado em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Acho que isso é importante para nós, porque cada vez mais, mesmo os cristãos abraçaram, sob a pressão da cultura, uma fé privada. Não, essa é a minha fé. Quando eu sou professor, aí eu deixo a fé em casa. Quando eu sou profissional liberal, eu deixo a fé em casa. Na internet, minha fé fica em casa. A minha fé é privada. Nenhum filho de Deus pode deixar o cristianismo dele em algum lugar, ou pode pensar sobre qualquer assunto sem o Evangelho, sem pensar através do Evangelho, sob pena de que de fato ele não é filho de Deus. Nós não podemos ser filhos de Deus privadamente. Então João diz aqui: por causa da palavra e do testemunho de Jesus, eu estou em cadeias. Ou seja, se João tivesse mantido a fé em Jesus para ele, privado e não público, ele não estaria preso. Se ele fizesse da sua fé algo, não posso, a minha fé é minha, na minha casa, ele não estaria preso. O governo não teria prendido ele. Mas Jesus era tão real e tão precioso para João, que ele preferiu ser exilado em uma ilha horrível, onde havia trabalhos forçados, do que ficar mudo sobre Cristo, do que fazer da sua fé algo privado.
entre fazer da sua fé algo privado e viver normalmente sua fé em sua casa, em ambientes como esse aqui. Não, ele levou sua fé para o mundo, mesmo que isso lhe custasse estar na ilha. João tinha olhado para Jesus tempo suficiente para se tornar como ele, dessa forma, ou seja, ele tinha uma comunhão obediente. Isso era mais importante para João do que os confortos da vida. Entre ser livre e isso, ele preferia não ser livre, porque ele olhou tempo suficiente, o seu coração foi cativado o tempo suficiente para Jesus não ser uma coisa que ele deixasse em algum canto, em determinadas horas do dia, em determinados momentos da vida. E nenhum conforto da vida, liberdade, uma cama para dormir, boa comida, ou qualquer coisa, era comparável a isso. Então ele estava disposto a perder tudo isso para ser uma testemunha pública de tudo que Cristo, que ele contemplava, era. Mas agora na ilha, Deus dá a João o quê? Uma coisa notável: contemplar mais de Cristo. Eu costumo dizer que o Império Romano prendeu João na ilha de Patmos para ele não pregar a palavra, mas aí Deus deu através disso Apocalipse, e uma revelação mais profunda, maior, que chegou até nós. Ou seja, você vê, é impossível prender a palavra de Deus. Prenderam ele para restringir a palavra, e só conseguiram com isso algo que foi bem mais longe, não é? Então ele tem uma visão, e Jesus mostra isso não só para João, mas para que as 7 igrejas da Ásia tivessem uma visão mais profunda de Cristo, e para que eu e você também tivesse. João foi preso por causa de mim e você também. Deus queria entregar Apocalipse a nós, a mim, a você, aquelas pessoas, e para isso era importante que João fosse preso. Então nós somos uma das razões pelas quais João foi preso. Ele nunca soube isso. Nunca tente entender sempre todas as razões pelas quais Deus determinou algo. João podia pensar que ele foi preso só para sua fé ser fortalecida, para ajudar aqui. Ele não podia entender todas as razões pela qual ele, já velho, teve que ficar naquela ilha. Mas eu e você, por exemplo, são uma dessas razões. Nós precisamos ter uma visão mais profunda de Cristo, que veio através dele ser preso. Então ele nunca podia pensar em razões 12.000 anos depois para ele estar naquele lugar. Mas no entanto, ele seria um tolo se ele ficasse amargo, achando que ficar preso sem poder sair e pregar de alguma maneira restringiria a utilidade dele no que Deus está fazendo. Então Deus revela mais do seu Filho, não apenas para João, mas para as igrejas da Ásia e para nós. No versículo 10, João diz que ele estava no Espírito no dia do Senhor. Significa que ele estava reunido no que nós costumamos chamar agora de dia do Senhor. Algumas pessoas pensam num dia final, mas não é o que está sendo dito aqui. Ele estava no dia do Senhor, ele estava orando como a gente faz, e ele estava profundamente em sintonia com o Espírito de Deus, que sempre tem um único propósito: nos mostrar Cristo, não é? Como nós vimos, esse é o único método de sermos santificados. O Espírito nos leva a Cristo, e é o que acontece aqui. E tanto é assim que de repente no versículo 10 diz: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E a voz, diz o versículo 11, diz para mim: escreve num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. Então isso significa que a visão para João, que está prestes a começar nesse momento, não era apenas para ele, mas para nós, para mim e para você, para
os irmãos das 7 igrejas da Ásia. Você vê, todos nós, a igreja, somos o motivo pelo qual, um dos motivos pelo qual ele estava lá. E o ponto de escrever é transmitir para nós a mesma experiência, a mesma visão de Cristo que o Espírito Santo estava dando a ele. O Espírito Santo queria dar a nós através dessa revelação, não é? João, quando escreve o seu livro, o seu evangelho, ele diz, há muitas outras coisas que ele fez, que ele falou, mas essas foram escritas para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Ou seja, é através do que foi escrito que o Espírito vai levar vocês a crerem, não é? E na sua primeira carta, por exemplo, ele diz, eu estou escrevendo isso para que vocês tenham comunhão comigo. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ou seja, ele escreveu para que nós tivéssemos a mesma comunhão, a mesma visão, que o Espírito nos levasse ao mesmo lugar que ele estava. Então, escreve o que você vê. Eu já disse isso aqui, eu não gosto, por exemplo, quando eu estou lendo um livro, eu leio muito, mas não gosto de qualquer parte de livros, romances, que fica descrevendo muito o ambiente. Eu não consigo. A pessoa começa a descrever o céu, a cor do céu, como estava a montanha e o vento descendo, e às vezes fica 5 páginas. Tolkien faz muito isso, né? Fica 5 páginas escrevendo como qual era a cor do céu, como a floresta era, como o vento estava soprando. Eu não consigo. Eu acho que eu estou perdendo tempo quando eu leio isso. Eu não consigo imaginar com todas aquelas informações. Eu tenho dificuldade, porque eu acho que as pessoas têm dificuldade de descrever algo que é maravilhoso até, não é? Mas que elas estão vendo, não é? Mas nesse caso aqui ele tinha que conseguir, porque era Deus que estava mandando e o Espírito Santo estava inspirando ele. Mas nós sabemos como é difícil escrever o que a gente vê. É mais fácil escrever se, nesse caso aqui, alguém dissesse para João, escreve isso, isso e isso, mas não foi isso que aconteceu. Ele estava vendo algo e falou, escreve sobre o que você está vendo. Ele ia ter que colocar em palavras o que ele via, mas seria totalmente possível aqui, porque Jesus disse para ele fazer, e o Espírito Santo está inspirando João a fazê-lo. Isso quer dizer o quê? Que Jesus não pretende vir a cada um de nós, ou a cada um daquelas 7 igrejas, do jeito que vê João. Ele não pretende que eu, Josemar, o veja como João viu ele aquele dia, senão não mandava escrever. Depois eu mostro isso a todo mundo. Vou mostrar a todo mundo, vou mostrar o pessoal da Ásia, vou mostrar as 7 igrejas. Não, escreve isso. Porque Jesus não pretende vir a cada um de nós, ou a cada um dos membros das 7 igrejas, do jeito que veio João. Ele poderia ter aparecido para cada congregação, para cada igreja, com esta mesma visão de João, e todo mundo vê a mesma coisa, ninguém precisa escrever nada para ninguém. Mas ele não fez assim. Ele aparece para João e diz, escreve no livro o que você vê e envie para as igrejas, não é? Então João recebe uma visão, e quando nós pegamos o livro, eles lá no ano 90 e pouco, e nós aqui no ano 2022, quando nós pegamos o livro, nós vamos ser levados pelo Espírito a ter a mesma visão de Cristo espiritual que ele teve. Então isso não é porque Cristo quer ser distante, impessoal com suas igrejas. Você pode pensar que seria mais próximo se Jesus fizesse a mesma coisa com todas as igrejas, ou com todos os cristãos. É porque ele quer vir para nós somente através da sua palavra. Quando ele estava com os discípulos no caminho de Emaús, ele podia dizer, notícia fresca, eu ressuscitei, mas ele não fez isso. A Bíblia diz que ele abriu a palavra, e de Moisés até os profetas, os livros de sabedoria, ele mostrou tudo o que sobre ele a Bíblia dizia. Ele quer nos levar a conhecê-lo através da sua palavra.
não é? Ele quer que nós busquemos em sua palavra. Ele diz: a sua oração sacerdotal, santifique-os na palavra. Ele quer que você o conheça pela palavra. Ele quer que você contemple a Ele na forma constante, através da palavra. Você não fica esperando alguma experiência mística. Nós contemplamos Cristo abrindo a palavra, e o mesmo Espírito que, por exemplo, mostrou a João naquele dia, que agiria nas igrejas da Ásia através da palavra. E quando fazemos, o Senhor está diante de nós, para além de todas as possibilidades naturais, não é? Nós que temos olhos do coração abertos agora para nos transformar. Então a principal maneira, a maneira pela qual nós olhamos para Cristo, não é pedindo uma determinada experiência, é através da palavra. É ali que Jesus quer que você o contemple. E a palavra de Deus, a revelação final, perfeita de Deus em Cristo foi dada a nós. Não tem nada que você precise contemplar que não esteja na palavra de Deus. Essa é a implicação clara dessas palavras no versículo 11. Escreve num livro o que você vê e envia às igrejas. Que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porque outra razão de escrever em um livro o que ele viu, exceto para transmitir aos leitores, aqueles e nós, a mesma experiência. O Espírito Santo está dizendo assim: eu vou transmitir a mesma experiência que você está tendo aqui a cada um daqueles que eu chamar eficazmente através da palavra, em vez de querer que nós tenhamos a mesma experiência que João teve, ou cada um daqueles que escreveram inspirados a palavra de Deus. Então João viu Jesus. E o que você precisa ver todo dia para ser transformado de um grau de glória para outro? Ver Jesus. Então Paulo viu muito de Jesus. E o que você precisa? Ver muito de Jesus através da palavra que veio através de Paulo, de Pedro, de João, de Moisés. E de que mais você precisa? De mais nada. Você não precisa de mais nada. Você tem a palavra e você tem o Espírito. E se alguém não contemplar Jesus, certamente não é porque não tinha como contemplá-lo. Não é que se ele tivesse o que João tem, ele poderia contemplar mais. E o que é mostrado logo de início é que Jesus está no meio da igreja. Versículo 12: João se vira para ver quem falava com ele, com a voz de trombeta, no versículo 10, e o que ele viu foi 7 candeeiros de ouro e Cristo no meio deles. Então observe o verso 20: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, na visão de João, que João recebe, Jesus está entre a igreja. Ele diz: você vai mandar o livro, mas eu vou estar lá quando eles estiverem lendo. Eu vou estar lá como estou aqui. Você viu eu no meio dos castiçais no candeeiro. Então, sou eu no meio das igrejas, das verdadeiras igrejas. Eu estou lá, ou seja, aqui. Jesus estava dizendo para João: quando eles estiverem lendo essas palavras, então eu vou estar lá, e meu Espírito vai estar mostrando uma visão tremenda da minha glória que os transforme. Então Cristo está de pé entre as igrejas. Ele não está apenas sobre a igreja, reinando sobre a igreja, sendo o Senhor da igreja, mas distante. Ele está no meio delas, falando com a igreja através da palavra. Verso 12 e 13, 12b, né? E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Jesus está dizendo: então sou eu no meio da igreja. É assim. Então aqui nós podemos ver como a nossa leitura é feita, a nossa meditação bíblica, a pregação, e depois nosso conhecimento se expande, a nossa meditação
é feita para ser muito mais do que uma mera lembrança. Eu estava falando de alguém que diz: não, nós precisamos, quanto mais rápido nós, se nós podemos falar em 10 minutos, não, a questão é que nós não lemos só um livro. Quando lemos um livro, quando pregamos, Cristo está ali. Há algo muito mais solene do que uma aula sobre algo acontecendo. Nós estamos contemplando Cristo, estamos sendo transformados. Nosso relógio não é a coisa principal para nós, como quem quer cumprir seus horários do seu currículo. E nós começamos a experimentar o mesmo que João experimentou, e aquelas igrejas iam experimentar isso. Ele começa o registro então da sua visão, dizendo que Cristo, que nós estamos prestes a olhar e que está no nosso meio hoje, à medida que nós estamos olhando para a palavra, como Jesus disse que estaria com as igrejas da Ásia e com toda a sua igreja, ele não está longe, nem no tempo, nem no espaço, não é? Ele está tão presente aqui quanto estava no cenáculo conversando com os apóstolos momentos antes de ir morrer ou depois que ressuscitou. E ele se move, aqui diz, entre os candeeiros, fazendo o quê? Transformando o que seria mera coisas intelectuais em impressões espirituais em nossas mentes, que se incendeiam em nossos corações. Cada vez que nós meditamos de verdade, olhamos para Cristo na palavra, é como quando ele entrou onde os discípulos estavam escondidos, e a Bíblia diz que ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Quando eu estou com a minha Bíblia, é nisso que eu estou, não é? Jesus está lá, está soprando o seu Espírito, está soprando a chama. É assim que eu, ao contemplá-lo, sou transformado de um grau de glória para outro. Então o Jardim da Luz é um desses candelabros. Jesus está então no meio deles, Jesus está aqui agora. Isso é o culto, isso é a pregação. Ela não tem outro assunto a não ser Cristo. Ela é sobre Cristo, na presença de Cristo, para a transformação de cada um de nós na imagem de Cristo. Qualquer coisa fora disso é estranho ao Evangelho. E ele está aqui para ver-nos queimar com a luz da sua própria face. Como João disse que a face dele era como o sol ao meio-dia, então é por isso que Paulo diz que nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória, contemplando a face de Cristo. Então nós olhamos para Ele até que nossa esperança cresça, até que nossa estabilidade cresça. É assim que nós crescemos de um grau de glória para outro. É assim que a mudança acontece conosco. Não é simplesmente estudando algo, não é? E agora, se nós olhamos para ter esperança para o mesmo que o mundo olha, para o humanismo, não é se admirar que a igreja se pareça com o mundo em seu desespero, em seu medo, em sua depressão sem fim. Então, como filho do homem, João viu, de acordo com o verso 3, um semelhante ao filho do homem. Foi o título preferido de Jesus quando ele andou no mundo. E nós podemos pensar que é só uma coisa de humildade, não é? Ele sendo Deus e o Filho de Deus, ele se referiu a si mesmo mais vezes como filho do homem aqui na terra do que com qualquer outro título, mas é mais do que isso, porque na verdade é muito mais, né? Em Daniel 7, 13 e 14 fala do Filho do Homem, não simplesmente nesses termos de humildade, não é? Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é o Deus Pai,
E o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que jamais será destruído. Você vê, esse é o Filho do Homem, da visão de Daniel. Por isso que Jesus falava que ele era o Filho do Homem, e aqui ele se identifica como Filho do Homem. Aquelas pessoas esmagadas pelo Império Romano precisavam ter uma visão de Cristo, dele como, você vê, tendo domínio sobre todas as nações, sobre o Império Romano, sobre a história, sobre os governos. Tudo está sobre, é isso que daria paz a eles, é isso que o livro do Apocalipse daria uma visão cada vez maior de Cristo para eles, para viverem naqueles dias. Sim, na verdade não era para eles descobrirem quando aconteceriam as coisas milhares de anos depois, isso não traria nada a eles, mas é essa visão de Cristo. É o Espírito Santo nos fazendo ver Cristo assim. Então, quando João diz que viu um semelhante ao Filho do Homem, que está no meio dos candelabros, ele quer dizer que ele viu alguém com esse domínio, glória, poder, régio, com autoridade sobre todas as nações e todos os governos. Isso muda completamente quando nós vemos Jesus assim, quando o contemplamos assim, como nós encaramos o próximo ano, preocupados com governos, nações, destinos. Como eles podiam estar com os imperadores romanos. Há quanto tempo o Império Romano não existe mais? Parecia tão durável, né? Já durava tantos séculos, parecia que aquilo era indestrutível. A igreja não parecia nada, era um grupinho de pessoas, e sobre todos os povos, e que ele governaria sobre tudo. É essa visão que precisava encher o coração daquelas pessoas, para elas viverem, para serem transformadas de um grau de glória para outro, para começarem a viver no Império Romano de uma maneira como luz no meio da escuridão. E aquele que está entre a igreja com o óleo em nossas lamparinas, soprando chama sobre os nossos pavios, aquele que recebeu, como Daniel falou, do ancião de dias, domínio, reino sobre todas as coisas. Então nós podemos ver isso hoje. Assim como aquelas 7 igrejas precisavam ter uma visão grandiosa de Cristo, era assim que o esperança, é assim que o medo, é assim que vai ver que, vendo ele como tendo as chaves da morte. Como é que alguém não teme a morte, não teme nada? Se teme é porque não tem visto Cristo como ele é, tendo essas chaves na mão, tendo esse domínio na mão. É o que eles precisavam. Não é? Olhar menos para o Império Romano, olhar menos para os poderes que pareciam enormes, e olhar mais para Cristo, contemplá-lo de verdade, para que o Espírito os moldasse. É o Filho do Homem que anda no meio dos candeeiros. Isso significa um domínio eterno exercido para o propósito eterno decretado por ele, então para a igreja. E nós devemos renovar esse foco eterno agora, hoje aqui, nesse fim de ano. E se a gente não tem uma visão que ultrapasse anos, eras, e que não ultrapasse até quando nós estaremos aqui ou não, então nós temos uma visão muito reduzida e temos os mesmos medos das pessoas à nossa volta. E ele vestia um manto, e ele era cingido com um cinturão. É a próxima coisa que João vê, não é? Vestido com uma túnica até os pés e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Essa palavra aqui é traduzida como túnica, e em algumas versões manto, ela só aparece aqui no Novo Testamento. É o único lugar onde ela é usada no original, no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento ela aparece um monte de vezes, que descrevia exatamente a roupa do sumo sacerdote. Então ele viu Jesus, e você diariamente precisa ver Jesus como o sumo sacerdote. É o que ele está dizendo. Ele está junto conosco para nós o vermos assim. Era o manto do sumo sacerdote, e o cinto de ouro, você vê que era colocado no peito aqui, não é como o cinto da calça, né, que é para não cair. É colocado no peito, era o peitoral. Aqui no caso é de ouro, não é? Você sabe que o sumo sacerdote usava um peitoral com as 12 tribos de Israel, ou seja, todo o povo de Deus. Jesus carrega todos os eleitos no seu peitoral.
como um sumo sacerdote. Então não é apenas o Filho do Homem de Daniel 7 que recebe o domínio sobre todos os reinos como cabeça da igreja. Eu já disse isso, sempre que a Bíblia diz isso, Deus deu a ele o domínio, foi-me dado o poder no céu e na terra. As pessoas pensam assim, mas ele não tinha, e antes, ele não era Deus, ele não tinha o poder no céu e na terra? Tinha, mas não como cabeça da igreja, não é? Ele está dizendo que agora, como cabeça da igreja, ele está nesse lugar, como um conosco, como fazendo todas as coisas para a sua igreja. E isso é diferente. Ele sempre teve todo o domínio, mas não como cabeça da igreja, não tendo já no tempo redimido, comprado um povo que o Pai deu a ele com seu sangue. Então ele é o sacerdote final, que traz todo o seu trabalho sacerdotal terminado. Não há mais necessidade de sacrifícios. Nós não precisamos misturar um pouco de lei com o que ele fez, acrescentar qualquer coisa ao que ele fez é pecaminoso. Não resta mais condenação. Quanto mais você vê Jesus assim diariamente, você contempla ele de um grau de glória para outro como seu sumo sacerdote, mais você está livre de toda a ideia de que você tem que conquistar algo de Deus, e que você tem que ou pagar. Você está livre de qualquer desvio doutrinário que leve você para o legalismo, ou para a lei, ou para o misticismo, que as pessoas começam a inventar coisas, não é? Você está livre para abraçar o Evangelho, para olhar para Ele, para saber descansar na sua obra perfeita. Então você está pronto para tudo, porque se você é perfeito nele, então você está pronto para morrer, você está pronto para qualquer coisa. Então o versículo 5 diz: Cristo nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Ou seja, se ele é o primeiro dentre os mortos, nós então vamos ressuscitar com ele. E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Esse é o sacerdote que diariamente eu sou levado a ver, e é tão grande que foi com o seu próprio sangue, ele aniquilou o pecado completamente do seu povo, no sacrifício de si mesmo. Então você começa a contemplar Cristo diariamente como aquele que tem autoridade e domínio sobre todas as coisas, todos os governos, todos os poderes do mundo e do mundo espiritual, principados, potestades, e ele tem um perdão final para você. Ver Jesus assim faria aquela igreja daqueles dias ser destemida, ser totalmente diferente. E ele fez algo decisivo para com tudo que a igreja precisava, os eleitos, para estarem diante de Deus. E sua cabeça, o cabelo era branco como a lã, como a neve. É o que diz assim: e sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã, como a branca neve. Isso é notável porque nesse mesmo capítulo em Daniel que a gente viu, diz que tem um cabelo branco como a neve o ancião de dias, o Deus Pai sentado no trono. Deus Pai é descrito como um ancião de dias. Diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Em outras palavras, João agora está descrevendo Jesus exatamente como Daniel descreveu o Deus Pai, não é? João quer que nós vejamos, quando fala ancião de dias, Deus não está no tempo, nem sofrendo, mas ele quer falar sobre essa idade sem fim, a gente poderia dizer assim, não é? De sabedoria, de dignidade, que normalmente na vida vem com a idade, sabedoria, né? Essa sabedoria perfeita. Então, na cultura ocidental hoje, nós não respeitamos o processo de envelhecimento, diferente de quando João está escrevendo e Daniel, não é? Nós, pelo contrário, não é? Uma certa futilidade fez a gente ver todas as coisas de uma maneira diferente. Às vezes a gente vai perder o que a Bíblia está ensinando para nós. Uma pessoa hoje é admirada
se ela pode manter uma aparência jovem. Então as pessoas até costumam dizer assim: essa pessoa envelheceu bem. O que elas estão dizendo? Estão dizendo que ela está parecendo um jovem, não é? Ela nem parece que tem aquela idade, e ela envelheceu bem. A Bíblia diria que alguém envelheceu bem se tornou sábio. A ideia, se alguém dissesse para você: essa pessoa envelheceu bem porque ela é mais sábia, é uma pessoa sábia, ela mudou, é uma pessoa madura. Não, as pessoas não estão falando a respeito disso, não é? A Bíblia vê de outra forma. Por exemplo, Provérbios 16:31 diz assim: uma cabeça branca é uma coroa de glória. A gente já ia achar que era só velhice mesmo, não é? Que não envelheceu bem. Na lei, Deus disse assim: você vai se levantar diante da cabeça branca e vai honrar o rosto do homem velho, e temerá o teu Deus, o seu Senhor. Levíticos 19:32. Ou seja, diante das cães brancas te levantarás, e você vai honrar a face do ancião, e temerá a Deus. É uma das leis de Deus aqui. Uma das razões que nós não queremos envelhecer é que nós associamos a idade com o desvanecimento de tudo que a gente acha mais importante: capacidade de ver, ouvir, pensar com clareza, se movimentar. Essas coisas vão sendo perdidas, e como nós achamos que elas são as mais importantes, nós achamos então que mesmo que alguém se fosse a pessoa mais fútil do mundo com 100 anos, mas se ela se mantesse forte e tal, a gente ia achar que isso era ótimo, não é? Mas todas essas coisas de desvanecimento pertencem, óbvio, ao envelhecimento, não como o envelhecimento em si, mas só ao envelhecimento no mundo fútil, que foi colocado sob futilidade por causa do pecado. Uma vez que Deus acabar com o pecado e a maldição, e estabelecer novos céus e novas terras, e nova terra, o envelhecimento não vai ter nenhuma conotação negativa. Nós vamos continuar envelhecendo. Outro dia alguém me perguntou assim: na eternidade a gente vai continuar envelhecendo? Lógico que vamos, nós somos criaturas do tempo. Vai continuar havendo anos para nós. O fato é que os anos não vão causar os efeitos do pecado, só as boas coisas do envelhecimento. 1000 anos depois, na eternidade, você vai conhecer muito mais Cristo do que conhecia antes. 1 milhão de anos depois, você vai estar muito mais sábio, no sentido de ter um conhecimento muito mais profundo de Deus. Nós vamos continuar, somos criaturas do tempo, passando milhares, milhões de anos, e nos tornamos mais velhos, não é? Nós vamos poder ter 1 milhão de anos, e isso vai fazer o que conosco? As coisas boas que o tempo faz no mundo perfeito. Mais conhecimento de Deus. Eu, que sou um ser finito, vou ter juntado mais conhecimento de Deus, vou ter contemplado mais da glória de Deus, e vou estar cada vez mais encantado com dimensões infinitamente maiores do que eu imaginava poder conhecer a respeito de Deus, sem as coisas que o pecado trouxe para o passar do tempo, que é o corpo e a morte. Então, o que ele quer dizer é que em Jesus está essa eterna sabedoria, essa coisa que não tem limites, quando fala disso, não é? Essa coisa sem fim de sabedoria, de nobreza. Então, nós podemos descansar naquele que tem uma sabedoria que nunca teve começo, não é? E não tem fim. É isso que João viu em Jesus. Ele era como um ancião de dias, com toda a sabedoria da eternidade e toda a maturidade e firmeza da idade. Hoje no mundo a gente devia ver o passar do tempo assim. A gente devia imaginar alguém que envelheceu bem, se essa pessoa com 40 anos ela é mais madura, ela é diferente, ela é mais sábia. Com 50, 60, isso é envelhecer bem. Um dia o envelhecimento vai estar sem nada que o pecado trouxe, mas com todas essas coisas, cada vez mais sábio, cada vez conhecendo mais Deus, sem fim. E Jesus tem eternamente essas coisas, não é? Essa firmeza, essa sabedoria, nós podemos colocar tudo sobre Ele. E para encerrar, Ele diz: seus olhos são como chama de fogo. Então coloque essa imagem junto. É como se ele dissesse: Ele tem tudo que a eternidade dá,
no caso de Deus é muito inimaginável para nós, que é uma eternidade para o passado e para o futuro. Coloca essa imagem junto com a próxima coisa: seus olhos eram como chama de fogo. Os olhos desse filho do homem não são os olhos nublados do desvanecimento, né? Eles não estão perdendo o seu poder, eles têm o vigor da juventude eterna nesse sentido, não é? Eles não perdem nada do que acontece no universo, eles estão explodindo em poder. Todos nós sabemos que os olhos se inclinando, alguém cochilando, alguém fechando os olhos, prestes a dormir, ou quando alguém está com uma carranca de mau humor e os olhos ficam frisados. E sabemos que um olho vivo, cheio de admiração, entusiasmo, esperança, expectativa forte, nós podemos ver isso nos olhos. Os olhos passam essas coisas, né? De tal maneira que alguém bota a foto de alguém, só tapa o olho e você não tem como saber muito quem é a pessoa. Então o olho de Jesus eram como labaredas de fogo. Então pega essas duas coisas, o ancião de dias, o cabelo branco, sobre essa sabedoria sem fim, e essa energia, essa vitalidade, esse poder infinito operando junto. É o que eles precisavam ter. Então, quando você contemplar Jesus no final de 2022, você tem que ter a visão que João teve. É para isso que a Bíblia foi escrita, para que nós víssemos a perfeita revelação de Cristo, com Cristo em nosso meio, Ele mesmo soprando sobre nós todo o poder necessário através do seu Espírito para vivermos à luz do seu poder infinito, independente do mundo à nossa volta. O Império Romano não podia nada com essas pessoas, simplesmente se elas contemplassem Cristo. Todo dia, mais e mais. Então, quando Jesus pensa sobre os seus planos para você e para Jardim da Luz e para o mundo, não é? No final de 2022 ou no ano 90, no ano de João, ele não está ansioso, ele não está preocupado, ele tem a história em suas mãos, tem a sabedoria infinita e o poder infinito para fazer exatamente aquilo que ele decretou na eternidade e muito mais, não é? Essas coisas devem ficar diante de nós. João viu mais do que isso, não é? Ele viu os seus pés como bronze polido, a voz como a voz de muitas águas, a mão direita com as 7 estrelas, ele viu uma espada afiada que sai da sua boca e o seu rosto brilhando como o sol. Mas nós não vamos falar sobre todas essas coisas, porque é importante nós sabermos o que nós contemplamos quando estamos diante da palavra de Deus, quando estamos diante da pregação da palavra de Deus, como através da palavra escrita Deus nos muda e nos transforma. No que nós confiamos, o que nós contemplamos, o que você deve olhar hoje? Ele está entre os castiçais, entre as igrejas está aquele que é o Filho do Homem, com esse poder sobre todas as nações, não sobre a igreja, mas sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre a história, sobre o Império Romano. E ele é o grande sumo sacerdote que colocou os pecados do seu povo no mar do esquecimento de Deus. E ele é tão, entre aspas, velho e sábio e maduro, que ele sabe quando cada coisa deve ser feito, com sua sabedoria infinita. Mas ele ainda tem olhos com chamas de fogo, ou seja, na sua, entre aspas, juventude infinita, cheia de vigor e poder para realizar tudo que ele quer. E os planos dele então são imparáveis pelo Império Romano e para qualquer outro poder no mundo ou fora dele, e para nós como igreja no século 21, em 2023. Então contemple Jesus nos últimos minutos de 2022, e se ele deixar você entrar em 2023, entenda, a única coisa boa que você pode fazer com 2023 é contemplar Cristo. Se você não fizer isso, nada em 2023 vai estar sendo bom na sua vida.
nem as coisas boas, nem as aflições. Não há nenhuma outra razão para nós ganharmos esse novo ano. Não há. Então Paulo diz assim, deve ser o nosso mote: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É isso que nós devemos continuamente ter diante dos nossos olhos. Isso muda tudo, não nossa vida privada, nossa vida de maneira holística. Nós vemos todas as coisas através de Cristo, da posição que Ele está, e Ele está em nosso meio, e nós estamos contemplando Ele quando olhamos para a sua palavra, com o seu Espírito habitando em nós e nos fazendo ver realmente a única coisa que pode nos transformar: Cristo. Vamos ficar de pé.